Espero que estejas a gostar do nosso canal. Não te esqueças, faz um gosto aqui em baixo e subscreve o nosso canal. Só assim poderemos continuar a crescer. Obrigado. Muito boa tarde, professora doutora Carla Tomás, nossa professora no ISMAT, psicóloga educacional em Lagoa e uma psicóloga que nos fala de um assunto bastante pertinente neste momento, que será a psicologia da espiritualidade. Muito boa tarde. Olá, Pedro, boa tarde. Sim, de facto, essa é uma área de interesse, não é? Eu, para além da psicologia educacional, também tenho formação em psicologia clínica e para o meu doutoramento escolhi exatamente essa área da psicologia da espiritualidade para investigar. O que conta já com alguns trabalhos já publicados, entre eles o último que foi publicado foi uma validação, validade e fiabilidade da versão portuguesa da escala de coping religioso e espiritualidade que teve entre a professora e teve mais aqui a colaboração de outros psicólogos também com bastante renome. O professor Pedro Rosa, sim. Entre eles o professor Pedro Rosa. Esta é nova, foi mesmo, como se diz, se calhar num calão, está na fornalha. Exatamente, exatamente. O que é bastante, o que é-nos bastante, é uma ferramenta bastante importante para a época que vivemos até. Sim, sem dúvida. Começando por aí... Diga, Pedro. Não, começando mesmo por aí, explique-nos um pouco mais. Aqui o objetivo deste trabalho foi trazer para a população portuguesa mais instrumentos de avaliação psicológica nesta área da psicologia da espiritualidade. Essa é uma das dificuldades que sentimos quando queremos trabalhar essa área em Portugal, que é a falta de instrumentos validados para a nossa população. O que tem a ver com o facto de que esta área da psicologia da espiritualidade, apesar de nos últimos tempos começarmos a ver mais trabalhos e mais investigação, incluindo a psicologia da espiritualidade, mas até há relativamente pouco tempo era uma área ainda pouco explorada em Portugal, não é? Em Portugal e no resto do mundo também até ao início deste século, não é? O que acontecia é que os trabalhos nesta área da psicologia da religião e da espiritualidade eram poucos porque se considerava que esta área era uma área muito pessoal e, portanto, muito subjetiva e tendo em conta que pretendíamos que a psicologia se mantivesse como uma ciência, havia aqui alguns escrúpulos na abordagem da espiritualidade em contexto terapêutico. O que é facto é que a Organização Mundial de Saúde, já há muito tempo, desde 1988, que inclui esta dimensão da espiritualidade como uma das dimensões da saúde. E, portanto, nós não podemos esquecer que o ser humano é constituído por várias dimensões. A dimensão física, a dimensão psíquica, a dimensão social, mas também a dimensão espiritual. E, portanto, quando nós negligenciamos esta dimensão, que ainda por cima é uma dimensão que em estudos que têm sido feitos, percebemos, por exemplo, na realidade portuguesa, a maioria da população afirma acreditar em Deus e que Deus é importante na sua vida, e se pensarmos que mais de um terço da população portuguesa tem níveis elevados de comprometimento religioso, isto leva-nos a pensar que há aqui uma parte importante da vida das pessoas que seria negligenciada se nós não explorássemos, nós enquanto psicólogos, não explorássemos, não investigássemos e não intervíssemos nesta área, que é uma dimensão que, para um grupo significativo de pessoas, é uma dimensão importante no seu funcionamento diário, não é? E, portanto, o evitarmos falar sobre isto, porque é algo muito subjetivo ou muito pessoal,
levanta-nos aqui algumas questões, não é? Porque os valores das pessoas também não são subjetivos e pessoais. No fundo, o que nós trabalhamos em psicologia é sempre subjetivo e pessoal, não é? Tem sempre uma vivência muito personalizada. E a espiritualidade não deixa de ser uma variável igualmente personalizada, que temos que respeitar e, obviamente, temos que ter todos os cuidados científicos quando trabalhamos, mas que não podemos negligenciar, porque não aqui em Portugal, mas nos Estados Unidos, onde esta área é uma área muito investigada e muito estudada, foi percebido que se perguntar aos indivíduos no início de uma terapia se podemos ou se preferem que durante a terapia também se aborde esta questão da religião e da espiritualidade, curiosamente mais de 80% respondeu que sim, que gostava de abordar essa temática, apesar de, volto a salvaguardar, não tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com a realidade americana, que culturalmente é um país muito religioso. Sim, existe uma grande carga de espiritualidade e religião nos Estados Unidos, ao contrário do que se pensa. Religião, eles são muito religiosos. Religiosos. Depois também é importante às vezes distinguir estas questões entre religião e espiritualidade, não é? São coisas diferentes. Muitas vezes, a maioria das pessoas considera-se religioso e espiritual, mas é bom sempre salvaguardar que eu posso ser espiritual sem ser religioso, sempre que a religião, no fundo, é um sistema organizado de crenças e práticas religiosas que tem como objetivo facilitar o acesso à espiritualidade, mas o que acontece é que algumas pessoas são religiosas, mas não são espirituais, outras são espirituais, mas não são religiosas, não é? Portanto, na maior parte dos casos, os dois conceitos superpõem-se, não é? Portanto, existe espiritualidade e religião simultaneamente. Parte-se do princípio para se chegar à espiritualidade, a religião é, como falou e bem, sendo um meio facilitador para chegar à espiritualidade, parte-se desse princípio que quem tem religião, quando existe uma religião e a pessoa segue, está no encontro da sua espiritualidade. Não é assim uma ligação tão direta, Pedro. Aqui o importante é perceber qual é a motivação da minha religiosidade. É fácil, em determinados contextos culturais, por exemplo, estamos num contexto português, em que ainda hoje em dia muitas crianças são educadas do ponto de vista religioso. Portanto, ainda é uma prática relativamente comum colocar os filhos na catequese e educar religiosamente as crianças. Agora, depois como é que isto evolui, não é? Se a religião tem uma motivação puramente extrínseca, ou seja, eu tenho um conjunto de práticas religiosas porque acredito que se eu tiver esse tipo de práticas, eu vou ter ganhos secundários com isso, não é? Eu faço aqui uma negociata com Deus, eu faço, não é? Eu vou à igreja, eu rezo, eu faço umas promessas e vou conseguir alguns objetivos. Se, no fundo, a religião tem esta motivação extrínseca, isto acaba por ser um inibidor da espiritualidade. Sim. A espiritualidade, quando a motivação é intrínseca, ou seja, eu tenho um conjunto de práticas religiosas, porque essas práticas religiosas vão aumentar, vão estreitar a minha ligação com o divino, porque no fundo a espiritualidade é isso, é a busca do divino, é a busca de uma ligação com o divino e ter uma relação de vinculação segura com Deus, não é? Perceber que Deus, ou Alá, ou pronto, qualquer que seja a religião, a ligação com o divino é uma ligação que é uma ligação importante na minha vida e que essa relação eu trato e cuido dela como cuido das outras relações que tenho com as outras pessoas que são importantes para mim, não é? E portanto, se a religião tem esta motivação intrínseca, então esta motivação intrínseca vai certamente facilitar a espiritualidade, porque a espiritualidade tem já esta dimensão mais de ligação pessoal com o divino.
Muito obrigado. Sim, penso que seja mesmo por aí também. Deixou-me aqui, já me respondeu aqui uma pergunta que eu lhe queria fazer, que era bastante importante, que seria a interligação entre a espiritualidade e a psicologia. Agora pergunto-lhe o contrário. Para um psicólogo, para um profissional em psicologia, onde nós nos devemos separar da nossa espiritualidade ou religião e da psicologia, onde existe essa separação. Ok. Penso que é um ponto bastante importante porque eu já o tive e penso que poderá haver mais pessoas que tenham este ponto ainda um pouco com uma névoa e penso que seja Ok. indicado. Tal como eu disse anteriormente, a questão da espiritualidade é uma questão que nós, enquanto técnicos de saúde mental, trabalhamos com todas as outras questões, não é? Então, o que é muito importante? É importante que eu tenha, por um lado, um autoconhecimento relativamente a mim próprio e como é que eu me posiciono em relação a estas questões. E, por exemplo, em alguns trabalhos que têm sido feitos sobre as chamadas terapias espiritualmente integradas, ou seja, onde durante a terapia estas questões da espiritualidade são utilizadas como recursos de saúde mental, aquilo que se percebe é que tanto terapeutas que têm uma orientação espiritual como aqueles que não a têm, correm aqui o risco, se não tiverem esta autoconsciência das suas crenças, correm aqui um risco de ter atitudes para com os seus pacientes que não são as mais adequadas, não é? Nem por um lado, por exemplo, percebe-se que terapeutas que não têm historial espiritual e religioso tendem a julgar mais facilmente pacientes que têm este tipo de historial e que vivem de uma forma mais intensa estas questões da espiritualidade. Por exemplo, diagnosticando com mais facilidade psicopatologia neste tipo de população. Por outro lado, aqueles que têm um historial têm que ter atenção e cuidado para não, de certa maneira, submeter os seus pacientes às suas crenças. Não é isso que se pretende em consultório, não é? Não é isso que nós pretendemos. Portanto, na prática, o que é que nós sabemos? É que o terapeuta deve ter esta autoconsciência sobre as suas próprias crenças. Por outro lado, deve-se informar muito bem sobre as várias orientações espirituais e religiosas, não é? Porque se eu tenho à minha frente uma pessoa que tem uma religião ou que pratica uma religião que eu não tenho conhecimento e se eu não vou à procura dessa informação, muitas das vezes a pessoa pode me estar a transmitir uma informação importante e eu não estou a valorizá-la porque não tenho conhecimento. Portanto, e depois é aquela postura que é a postura típica de qualquer psicólogo, que é uma postura de respeito, de aceitação, de não julgamento e de empatia, não é? E, portanto, é por aí, é ter a autoconsciência relativamente às nossas próprias crenças e não deixar que isso, de certa maneira, contamine a relação, ter informação o mais detalhada possível sobre as várias religiões ou práticas espirituais e depois ter esta postura de aceitação e de empatia, não é? Que é o ponto forte sempre da nossa profissão, não é? A empatia, sem dúvida, e o não julgamento. Exatamente. Penso que são as duas ferramentas mais importantes, será sempre a empatia e o não julgamento, para quem se quer tornar um bom profissional. Estamos no meio de uma pandemia, Covid-19, que alterou por completo todo o mundo, o próprio planeta mudou em todos os aspectos. No sujeito houve mudanças radicais. As pessoas foram confinadas, algo que era impensável há 3 meses ou 4 meses atrás. Seria impensável podermos ficar um mês de seguida em casa, sem sair, ou com uma limitação.
o coping religioso ou espiritual religioso, é uma ferramenta bastante útil. Quais serão as ferramentas mais importantes para o coping religioso espiritual? Poderíamos ajudar? De facto, a espiritualidade e a religião são um recurso muito importante quando nós temos para as pessoas que são espirituais e religiosas, atenção, não é? Eu costumo dizer que todos nós temos uma forma de ver o mundo, há uma visão do mundo, não é? E costumo utilizar muitas vezes a metáfora, não é? Temos uns óculos, não é? Esses óculos, cada um de nós vê o mundo à sua maneira. E nesses óculos, se temos aqui um historial de espiritualidade, de religião, de prática religiosa, o que vai acontecer é que a religião e a espiritualidade também vão ser recursos importantes para lidar com situações mais desafiantes, como aquilo que estamos a viver neste momento. E muitas das vezes até se percebe que estes recursos são logo os primeiros que são acionados, principalmente em situações de maior adversidade, não é? As pessoas viram-se muito mais para a espiritualidade quando estão a viver situações mais problemáticas. E os recursos são variados. Os recursos desde as práticas espirituais, que são aqueles que à partida são logo mais acessíveis, como a oração, como a meditação, como a leitura de textos sagrados. Depois recursos comunitários, que neste momento estão muito mais limitados, e isso, em vez de uma estratégia de coping, pode ser um desafio adicional com o qual as pessoas têm que lidar. Por exemplo, pessoas que estavam habituadas a frequentar serviços religiosos que, entretanto, as igrejas também fecharam e, portanto, é mais um desafio para quem tinha estas práticas religiosas ter que lidar com esta situação, apesar de se terem muitas religiões organizaram-se e, portanto, têm mantido algum contacto e estas celebrações religiosas via online, mas se pensarmos muitos das pessoas que frequentam habitualmente estes serviços religiosos são pessoas mais idosas, que todas as vezes não têm tanto acesso, isto pode ser, de facto, um desafio adicional e não um recurso de coping. Mas o que acontece é que muitas das vezes, quando as pessoas já estão envolvidas em grupos dentro da sua comunidade religiosa, haver este apoio social durante, por exemplo, agora a pandemia, estes contactos pode facilitar. O voluntariado, não é? Porque muitas destas comunidades religiosas acabam por ter estas atividades de voluntariado, de serviço aos outros, e isso é bom também em termos da sua saúde mental. E depois uma questão muito importante também da espiritualidade, que é uma das funções da espiritualidade é ajudar-nos a dar sentido àquilo que se passa, não é? E, portanto, também esta busca de sentido também pode ser o porquê que estamos a passar por tudo isto, pode ser também um fator importante. Apesar de, neste momento, como digo, as principais estratégias de coping passam muito pelas práticas espirituais ou pelo acentuar, digamos assim, de alguns valores psicoespirituais, como as questões da gratidão, não é? Aprendermos, apesar destes problemas todos que estamos a viver, certamente todos nós, todos os dias, temos muitas coisas pelos quais sermos gratos, não é? E a gratidão é um valor psicoespiritual, ou as questões do amor, não é? Sentirmos ligados uns aos outros e em comunhão uns com os outros. Isso pode ser também um fator, uma estratégia de coping importante. Pensa que tocou há pouco nesse assunto, mediante o aspecto que estamos neste momento a viver, haverá uma maior ligação do ser humano à espiritualidade? Poderá ser também esta situação um espolim para as pessoas se ligarem mais
à espiritualidade, porque estamos a falar de vários problemas, não ao vírus, mas Sim, a sim, todos sim. os problemas que Eu acho que são... existem aqui, eu acho que existem aqui dois caminhos, não é? Um dos caminhos pode ser esse, não é? As pessoas sentirem aqui algum conforto, mas esse caminho acaba por ser um caminho mais fácil para quem já tem estas práticas e estas crenças espirituais. Outro caminho pode ser aqui um caminho de lutas espirituais, que é outra coisa diferente, não é? Que é as pessoas sentirem-se um bocadinho abandonadas por Deus e colocarem um bocadinho em causa, não é? Então, que Deus é esse que, que traz ao mundo, ou que permite que exista no mundo esta pandemia. Se depois passarmos à fase seguinte, que é a atribuição de um significado positivo, não é? Se conseguirmos chegar a uma atribuição de sentido positivo para aquilo que tudo nos está a acontecer, se conseguirmos ultrapassar essa barreira, digamos assim, desta luta, que às vezes é uma luta também ela intrapessoal, no sentido de trazer aqui algumas emoções. Felizmente nós em Portugal não tivemos isso, ou até agora ainda não tivemos isso, e espero que nunca que não tenhamos, mas, por exemplo, do ponto de vista espiritual, alguns técnicos de saúde noutros países que tiveram que tomar decisões entre quem colocavam no ventilador e quem deixavam de colocar no ventilador, isso em termos da vida espiritual destas pessoas certamente será um grande desafio, não é? Porque os sentimentos de culpa provavelmente trarão aqui algumas dificuldades adicionais, ou atribuímos aqui um sentido positivo a este comportamento, porque ele teve que ocorrer, as pessoas foram obrigadas a tomar decisões, ou então pode ficar aqui uma situação mais difícil do ponto de vista da vivência espiritual, principalmente para quem já tinha este tipo de histórico, não é? De caminho. Já que estamos um pouco a falar de Covid, eu não, inicialmente se calhar não iria tocar neste assunto, mas já agora toco, porque a pessoa tem já um currículo bastante pesado na área educacional e hoje em dia vê-se cada vez mais, e é gritante, o desespero dos pais com os filhos em casa 24 horas e agora mais com a escola. Muitos deles trabalham, outros não trabalham, mas não têm capacidade para instruir os filhos, por variadas razões, não são aqui chamadas neste momento. Quais seriam os conselhos que uma psicóloga, também educacional, com um vasto currículo como a pessoa tem, poderemos passar a essas pessoas neste momento? Lá está, é novamente um grande desafio, porque estamos a pedir às pessoas que desempenhem funções que não são exatamente as funções delas, não é? Aqui eu acho que a chave está muito no trabalho de equipa entre pais e professores, e na gestão de expectativas, não é? Que os pais não tenham expectativas de conseguir ensinar aos filhos como os professores ensinariam se os meninos estivessem na escola. É uma coisa diferente, não é? Portanto, os pais têm que tentar ajudar dentro do possível, o melhor que conseguem, não é? Articulando com os professores, pedindo ajuda aos professores. Felizmente, na maior parte das situações, já existe esta possibilidade de terem as aulas síncronas, portanto, os alunos têm contacto direto com o professor, e nessas aulas é importante que os pais também ajudem os filhos a manter estas rotinas, que participem nas aulas, que façam as atividades propostas pelos professores. No fundo, ter um bocadinho esta postura de vigilância sobre as rotinas dos miúdos, não é?
Para além disso, esta questão também de gestão emocional, porque os pais são modelos para os filhos, não é? E, portanto, se conseguirmos manter-nos nós também, às vezes é difícil, eu também falo por mim, não é? E o facto de ter esse conhecimento não me liberta de, por vezes, também ser difícil, porque muitas das vezes as pessoas têm que gerir ao mesmo tempo o ser profissional e o ser pai ou mãe, educador, professor, neste momento, dos próprios filhos. Às vezes é difícil que o dia estique tanto em termos de horas. Portanto, é gerir expectativas, gerir emoções, perceber que às vezes vai correr bem, às vezes vai correr menos bem, vamos dar o nosso melhor e vamos estar disponíveis uns para os outros e vamos tentar sempre manter aqui os canais de comunicação abertos. Eu acho que as escolas estão muito disponíveis também para fazer esse trabalho. Portanto, na generalidade, a minha experiência é essa, os professores estão disponíveis para articular com os pais, e, portanto, é manter este canal de comunicação aberto, ser capaz de explicar aquilo que está a ser mais difícil, as dificuldades com que se estão a confrontar e pedir ajuda sempre que as coisas não estão a correr da melhor forma, mas tendo sempre a noção de que o pai ou a mãe são pais, não são professores, vão ajudar o melhor possível e tentar com os miúdos fazer esta gestão do tempo, fazê-los perceber que eles têm uma rotina, eles estão em casa, mas estão a ter aulas, não é? Portanto, isto não é uma brincadeira, o período já começou, da mesma maneira que eles iam para a escola e que passavam lá o dia e que tinham as aulas e que tinham aqueles períodos em que tinham que estar focados e a trabalhar, vai-se passar exatamente igual em casa. Pronto, e manter esta comunicação eu acho que é fundamental. Acho que bastante pertinente esta pergunta, porque nota-se neste momento como é que estamos. Sim. É a história do mundo novo, não é? Isto é tudo mundo novo. Até aqui é um mundo novo, não é? Portanto, e estávamos entrando na era digital e agora mergulhamos de fomos cabeça. empurrados completamente lá para dentro. Exatamente. E cá estamos. Por último, esta pergunta é bastante importante, em especial para a comunidade académica do IGEMAT, Psicologia. Já foi apelidada como segunda mãe do curso. Ouvi dizer que sim. Ouvi dizer e li que sim. Isto pelo carinho que os alunos sentem por si. Penso que é recíproco. Exatamente. É Duas partes. Toda a gente o sente. Daí perguntar-lhe qual o conselho que nos deixa a comunidade académica do IGEMAT para seguir uma especialização na área educacional ou espiritual? É assim, Pedro, essa questão nós o que podemos estar sempre disponíveis é para vos ajudar a refletir sobre dizer, olha, devem ir para esta ou devem ir para outra, é mais complicado. Terá sempre que ver com os vossos interesses pessoais, com aquilo que vos diz mais, não é? Porque em qualquer área, para ser um bom profissional, ou eu faço aquilo que gosto, porque depois, para de facto ser bom profissional, eu tenho que investir muito, tempo a estudar. A nossa profissão baseia-se sempre na evidência científica. Nós trabalhamos com aquilo que a ciência nos diz que é o melhor, que tem melhores resultados. Nós não fazemos uma determinada intervenção porque sim, porque se calhar não. Nós antes temos que ter bases, evidências científicas que justifiquem a nossa forma de atuar. E nesse sentido é uma profissão cujo estudo nunca tem fim.
nós estamos sempre a estudar, não é? Estamos sempre a atualizar, há sempre coisas novas e, portanto, daí eu dizer, vocês devem sempre escolher aquilo que vos chama mais ao coração, porque vão andar a trabalhar o resto da vossa vida e vão andar a estudar o resto da vossa vida. E, portanto, é sempre mais agradável quando estudamos e quando pesquisamos sobre coisas que nos interessam pessoalmente. Daí que a minha opinião é sempre esta, que devem tentar perceber aquilo que gostam mais e pronto. E depois já há aqui um conjunto de condicionantes, mas essas condicionantes são as de qualquer escolha, não é? Onde é que existem os cursos, qual é a minha disponibilidade em termos de horário, pronto. Mas isso depois são questões externas que vocês depois têm que gerir para perceber consigo ou não consigo frequentar aquele curso. Mas tem que ser algo que vos atraia, o qual sintam o gosto, porque senão dificilmente conseguem manter este ritmo de estudo e de empenho. Sim, a psicologia tem uma vertente que está diretamente relacionada com a evolução humana, com a evolução do indivíduo, do sujeito. Exatamente. Então o estudo deverá ser sempre contínuo, porque a sociedade está em constante evolução. Como se nós agora. estudamos o comportamento humano, se nós estudamos os processos mentais, portanto, está sempre nova informação, está sempre a sair. E nós temos que nos manter focados, não é? E temos que nos manter atualizados, porque o nosso estudo não termina nunca. Professora, muito obrigado por Obrigada, estes Pedro, pelo minutos que nos convite. dispensou. Penso que foi um testemunho bastante positivo e poderá ajudar bastante as pessoas a lidar com este momento e até a níveis académicos para toda a comunidade. Muito obrigado. Obrigada, Até Pedro. mais tarde. Até à próxima. Até à próxima.